Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de ler um único versículo com você, que está lá em Provérbios 25, versículo 28. E eu vou ler, como sempre, na nova versão transformadora, que diz o seguinte: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Como eu falo muito aqui na PIC, muitas vezes a gente se distancia um pouco, né? A gente está muito distanciado do tempo em que a Bíblia foi escrita e acaba que a gente perde o significado de algumas coisas. Então vamos pensar em para que se via um muro numa cidade naquela época. As cidades fortificadas naquela época, elas eram muradas, elas eram cercadas para sua própria proteção. E o muro, ele não apenas impedia as pessoas de entrarem, como ele também controlava o fluxo das pessoas que estavam saindo. Então, era um controle sobre toda a situação, proteção e segurança. Era isso que significavam os muros. Os muros destruídos, os muros quebrados, eram uma vergonha. A gente lembra da história de Jerusalém tantas vezes, né? Quando ela foi saqueada, quando foi dominada. A primeira coisa que se fazia era quebrar os muros, e isso trazia vergonha. Muros derrubados ou cidades sem muros eram cidades envergonhadas. Cidades que eram facilmente saqueadas, cidades onde não havia controle. Então a gente precisa ter isso em mente. Aí esse texto fala pra gente então o quê? Que quem não tem domínio próprio, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que significa domínio próprio. Domínio próprio, se a gente for olhar lá no original, é alguém que governa o seu próprio espírito. E aí, dentro dessa visão de governar o seu próprio espírito, também a gente pode traduzir como alguém que governa o seu temperamento. Então, o texto diz assim pra gente: quem não governa o seu temperamento está desprotegido e é envergonhado. Vou repetir. Quem não governa o seu próprio temperamento está desprotegido e envergonhado. Nós precisamos lembrar que o domínio próprio, nós precisamos lembrar que o governar o seu próprio temperamento faz parte do fruto do Espírito. Ou seja, nós que somos cristãos, que temos o Espírito de Deus em nós, precisamos, dentre os nossos frutos, mostrar isso, que nós sabemos governar o nosso temperamento. Mas infelizmente nas redes sociais principalmente, e às vezes até mesmo em conversas, a gente tem percebido que muita gente está envergonhada e desprotegida, porque não governa o seu próprio temperamento. E aí é uma pergunta que eu e que você precisamos fazer. Nós temos governado o nosso próprio temperamento? A Bíblia diz que não há irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento, mas o que nós fazemos a partir dela, isso é nossa responsabilidade. O sentimento, ele surge, mas a ação a partir do sentimento é nossa responsabilidade. E é nesse momento, entre o sentimento e a ação, que nós precisamos governar o nosso temperamento. Que nós possamos, nesses dias, realmente mostrar nas nossas vidas o fruto do Espírito, para não sermos envergonhados. Um beijo. Deus abençoe.